CBN São Paulo. 10 horas e 55 minutos, 27 graus no centro da capital paulista. Nossa convidada no CBN São Paulo é a porta-voz da Polícia Militar de São Paulo, Cibele Marsola. Bom dia. Bom dia, Milton, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Por que a Polícia de São Paulo está matando mais? Não, é bom que fique bem claro para toda a comunidade que a Polícia de São Paulo não está matando mais. A polícia até aproveita essa oportunidade para reafirmar o compromisso com a vida e com a integridade física da pessoa humana. Então os números que estão divulgados pelas estatísticas da polícia não são corretos? Não, o que a gente tem que fazer é uma análise bem clara e bem assim para que as pessoas entendam como é que funciona a parte de estatística. Então, para que fique claro, para comparar o primeiro trimestre de 2009 com o primeiro trimestre de 2010. A pergunta que tem que ser feita para toda a comunidade é: o número de confrontos com a Polícia Militar aumentou ou não? Porque o que foi divulgado foi somente o número de pessoas mortas pela PM e não o número de confronto. Então a gente tem um dado importante para passar para a comunidade, que o número de confrontos do primeiro trimestre de 2009 com relação ao primeiro trimestre de 2010 aumentou. Então esse é um primeiro fato. Aumentou em quanto? E de quanto para quanto? Então, vamos falar dos trimestres. Aumentou de 277 para 301 no primeiro trimestre desse ano. Na comparação, primeiro trimestre de 2010 para primeiro trimestre de 2009. Exatamente. Agora, uma coisa, Milton, a gente tem que deixar bem clara para a comunidade, que às vezes as pessoas não entendem quando a gente fala em número de confrontos. Então, só para que você tenha uma ideia, para a gente poder explicar para todo mundo. No primeiro trimestre desse ano, a Polícia Militar, ela prendeu 21 mil pessoas, 274, ela conseguiu recapturar 3.385 condenados e ela prendeu 3.207 armas. Isso são ações da Polícia Militar. É uma coisa. Agora a gente vai falar sobre confronto. O que é confronto? Confronto é a hora do tiroteio. Então, é quando se tem uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares. Agora, esse número aumentou sim. O número de mortes aumentou mais do que o número de confrontos. Então vamos ver o que acontece num confronto, os dados que a gente tem. Então, no total de confrontos da Polícia Militar, nós temos 69% de confrontos. Eu estou falando do momento do confronto, onde os presos saem ilesos com vida e vão para a cadeia. Então, no momento do confronto, aquela pessoa que ela decide enfrentar a polícia, nesses casos, 69% saem ilesos, 31% morre. Aí agora a gente tem um outro trabalho. A cada 10 confrontos, vamos só ver os confrontos. A cada 10 confrontos que a gente tem, nós temos 7 em que, apesar do criminoso ter decidido atirar na polícia, até sem pensar em que pode pegar uma pessoa da comunidade, então, em cada 7 confrontos, em cada 10 confrontos dessa natureza, 7 essas pessoas saem presas, ilesas. Agora, nos outros 3 casos em que existe morte na situação de confronto, nós temos 52% de um segundo ou de um terceiro criminoso que sai com vida e é a testemunha desse caso. Então, uma outra coisa que é muito importante falar, né, que quando se coloca a matéria nesse nível, assim, nos jornais, parece que existe uma vontade da polícia em matar as pessoas. Isso é totalmente contrário à nossa postura, que a gente trabalha para a vida da comunidade. Agora, enfrentar a polícia é burrice. Qual é a mensagem que a Polícia Militar e qual é a análise que a Polícia Militar faz desses números? Então, olha só, vamos pegar então um parâmetro internacional, que foi até inclusive divulgado pela própria Folha no final do ano passado. O que faz esse parâmetro? Ele avalia o nível de letalidade da ação policial. Então ele é utilizado por diversas ONGs e que fazem o quê? Um mapa do extermínio. Então isso foi divulgado no ano passado. Qual que é a relação de criminoso não morto para criminoso morto no tiroteio? Então eles falam que esse número não pode exceder a 0,7%, ou seja, um morto para cada 0,7 morto. E
E nessa análise, a gente está exatamente nesse nível, de 0,7. Agora, uma outra coisa importante que é bacana que as pessoas saibam, que a gente está falando de confronto e não das ações da polícia normais, de uma prisão, seja de um criminoso, seja de um menor que estava cometendo uma ação, é que 85% de todos esses confrontos, ele ocorre na via pública. E detalhe, foi acionado, a polícia interviu em 54% dos casos, porque alguém da comunidade ligou para o 190. Então, às vezes, quando se coloca no jornal, a polícia mata mais, não, a polícia ela não mata mais. Ela está agindo mais. Porta-voz da Polícia Militar, Tenente Cibele Marsola, obrigado pela sua gentileza e sua avaliação aqui no CBN São Paulo. Até uma nova oportunidade. A polícia que agradece poder explicar isso para a comunidade. Bom dia a todos vocês. Bom dia e muito obrigado. CBN São Paulo.